Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo, tá? E nesta aula nós vamos falar sobre a civilização árabe. Acompanhe aí, então, por favor. A civilização árabe se formou no século VI, tá? No território da Península Arábica. E, a princípio, né, esse território era ocupado por tribos e clãs, né, que eram grupos menores de pessoas, né, organizados dessa forma mais simples, e também havia grupos nômades, que eram chamados beduínos, né, indivíduos que se dedicavam ao comércio, né, eles costumavam percorrer o deserto árabe ali, em caravanas de comércio, usando camelo como meio de transporte, inclusive. Então, a princípio, quando se forma a civilização árabe é dessa forma: tribos e clãs juntamente com os beduínos. Muito bem, a princípio eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e tinham um santuário chamado Kaaba, que é esse que aparece aí na imagem abaixo, um santuário em formato de cubo, né? E dentro desse santuário eles cultuavam uma pedra negra que eles consideravam sagrada, que teria vindo dos céus, e também cultuavam ídolos, né? Imagens religiosas. Lembrando que nessa época os árabes acreditavam em vários deuses, tá? A Caaba ficava em Meca, que era a principal cidade árabe da época. Havia outras também. Havia uma cidade chamada Taif, outra chamada Iatreb e por aí vai. Mas Meca era o grande centro comercial. Uma cidade que era, então, administrada, governada pela tribo dos Coraixitas, que dentre essas tribos árabes era que tinha ali maior poder econômico, porque controlava o comércio religioso, o intenso comércio religioso que ocorria na cidade de Meca. Tudo bem? Então, a história dos árabes começa assim, no século VI, com as tribos e clãs. As coisas começam a mudar a partir do momento em que aparece a figura do Maomé, né? O Maomé é considerado o fundador do islamismo, da religião islâmica, né, cujos seguidores são chamados muçulmanos. O islamismo é uma religião que surgiu em 610 depois de Cristo, a partir das pregações feitas pelo próprio Maomé. Ele é considerado, portanto, o principal profeta do Islã. O Maomé ele é membro da tribo dos Coraixitas, né? Acaba sendo criado por um tio, e esse tio fazia parte de caravanas de comércio, né? Então o Maomé teria percorrido vários territórios naquela época, acompanhando o seu tio nas caravanas comerciais. E isso teria feito ele tomar contato com religiões monoteístas que já existiam naquela época, como o judaísmo e o cristianismo. Então, os historiadores apontam que, muito provavelmente, em razão do contato com essas religiões, é que o Maomé desenvolve uma nova religião, também monoteísta, chamada islamismo. Né? Segundo a tradição islâmica, isso teria ocorrido porque, aos 40 anos de idade, aproximadamente, o Maomé vai meditar no alto de um monte e lá ele teria recebido a visita do anjo Gabriel. E nessa visita, o anjo Gabriel teria revelado a ele, portanto, a existência de um único Deus, chamado Alá, e que o Maomé seria o profeta encarregado de propagar essa verdade para o maior número de pessoas possível. E a partir daí, então, é que Maomé volta a Meca e começa a fazer pregações religiosas em torno dessa nova religião que fundou. Muito bem, as pregações de Maomé começam a incomodar os membros da tribo dos Coraixitas, porque elas enfraquecem o comércio na região. Uma vez que o comércio ali estava relacionado ao culto politeísta, a partir do momento que Maomé começa a negar esses deuses em que os árabes criam e começa a defender a existência de um único Deus e etc., o comércio passa a ser prejudicado por essa nova religião fundada por ele. E aí os membros da tribo dos Coraixitas, então, perseguem o Maomé e acabam expulsando ele da cidade de Meca. O Maomé é obrigado a fugir, né, dessas perseguições, então ele sai de Meca e migra para uma outra cidade chamada Iatreb.
cidade que vai passar, inclusive, a ser chamada depois de Medina, a cidade do profeta, porque é onde o Maomé se estabelece, se refugia, né, após essas perseguições que ele sofre. Em Medina, ou Yatreb, o Maomé começa a juntar um número de seguidores cada vez maior. E aí, anos depois, ele retorna, portanto, ao território de Meca, né, para tomar o controle da cidade, inclusive submetendo os coraixitas à sua autoridade política, tá? Vamos lá, para não perder aqui o ponto importante, essa fuga de Maomé da cidade de Meca para Yatreb é chamada de Égira, como vocês verão aí na apresentação, tá? Então, o momento em que ele é perseguido pelos coraixitas, é obrigado a fugir para outra cidade, é um fato importante, inclusive, considerado o início do calendário muçulmano, a Égira, tá? E depois ele retorna, então, anos depois, ele retorna à cidade de Meca com 10 mil seguidores e lá ele consegue se impor, toma o controle da cidade, manda destruir os ídolos que havia na Caaba, preservando apenas a pedra negra que lá existia. E o islamismo passa a ser a religião de toda a população árabe que ali vivia. Então as pessoas vão se convertendo e vão se submetendo à autoridade política do Maomé. Ou seja, além de ter sido o fundador do islamismo, ele foi o responsável pela formação do reino árabe, pela unificação das tribos e clãs em torno de uma única autoridade. Muito bem, outra palavra que aparece aí é a jihad. A jihad significa originalmente um esforço físico e mental em favor de Alá, ou seja, desse Deus único em que eles acreditavam. Esse é um dos preceitos da religião islâmica e que vai ser utilizada pelo Maomé, esse preceito da jihad, como uma justificativa para a guerra religiosa. Ele vai convencer, portanto, seus seguidores de que é necessário entrar em guerra, conquistar a princípio o território de Meca, mas depois também expandir os domínios ali do reino árabe, com base nessa ideia de que todo mundo tem o dever de fazer um esforço físico e mental em prol de Alá. Então, o princípio da jihad é utilizado como uma justificativa, portanto, para a guerra de expansão religiosa nesse período. Muito bem, aí nós temos uma ilustração que retrata o Maomé no momento em que ele estaria ditando, né, os princípios do Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Né? Muito bem, falamos agora sobre a formação do Império Árabe. Ocorre o seguinte, com a morte do Maomé em 632 depois de Cristo, a comunidade árabe se divide em dois grupos, né? Os sunitas e os xiitas. E esses dois grupos, na verdade, eles se formam a partir da discussão em relação a quem deveria ser o sucessor do Maomé. E aí a palavra califa significa, portanto, sucessor. Né? Quem iria suceder o profeta Maomé como autoridade política e religiosa dos árabes. E aí surge, portanto, essa divisão. Os sunitas acreditavam que deveria ser o indivíduo mais preparado para o cargo, independente das ligações de parentesco com Maomé. Os xiitas, por outro lado, acreditavam que deveria ser o indivíduo, o parente mais próximo, o herdeiro direto do profeta Maomé. E daí surge essa divisão que existe até hoje entre os muçulmanos, sunitas e xiitas. Muito bem, a partir desse momento, então, os sunitas prevalecem na disputa e aí assume o trono do Império do Reino Árabe um homem chamado Abu Bakr. Com o reinado do Abu Bakr começa um processo de expansão que vai se seguir nos reinados posteriores. Então, os árabes vão transformar aquilo que era um reino unificado pelo Maomé em um grande império. Eles vão dominar, a princípio, toda a Península Arábica, depois vão conquistar o território do Oriente Médio inteiro e vão se expandir pelo norte da África até chegar à Europa, a Península Ibérica, portanto. Né? Então, o território onde hoje estão Portugal e Espanha foi conquistado pelos árabes, ali permaneceu sob domínio árabe até o século XV. Ou seja, o Império Árabe muçulmano se tornou um império bastante extenso, né? Se expandiu por vários territórios e dominou esses territórios por alguns séculos.
Agora, a partir do século XIII, né, esse império entra em crise a partir do momento em que os territórios começam a se dividir. O império deixa de ser unificado e passa a se dividir em califados independentes por meio de disputas políticas, né? Então começam a surgir reinos menores independentes e esses reinos vão ser aos poucos conquistados, né? Está se formando um outro império a partir do século XIII na Europa, que é o Império Turco-Otomano, e muitos dos territórios que pertenceram ao Império Árabe vão ser dominados pelos turcos nesse período. Por fim, os árabes são expulsos também da Península Ibérica já no século XV, né? Tem uma guerra lá dos cristãos europeus para expulsar os árabes, que é chamada a Guerra de Reconquista. O último tópico, para a gente terminar aí o resumo da civilização árabe, diz respeito à cultura. Tá? Então é importante perceber o seguinte, que os árabes tinham uma tolerância cultural muito grande com os povos que conquistavam, e isso permitiu a eles, portanto, absorver vários aspectos, conhecimentos, características da cultura desses povos também. Se destaca na cultura árabe os conhecimentos que eles desenvolveram na área da matemática, em especial a álgebra, a geometria e a trigonometria. E vale dizer, claro, que os números, os algarismos que nós utilizamos até hoje são algarismos indo-arábicos, ou seja, que foram aperfeiçoados aí pelos árabes. Outra área de destaque é a medicina, né? Então, os árabes conseguiram resumir ali, condensar os conhecimentos de medicina deixados pelos gregos. Então, tem um pensador árabe em especial chamado Avicena, que vai ser o responsável por compilar esses conhecimentos na área da medicina. E também na área da filosofia, eles foram responsáveis por preservar a tradição filosófica grega, em especial um pensador árabe chamado Averroes, foi um grande preservador do pensamento do Aristóteles. Os árabes aí eles traduziram, né, as obras dos filósofos gregos para o idioma árabe e muitas dessas obras só chegaram até nós por conta deles terem preservado essa filosofia produzida pelos gregos na Idade Clássica. Muito bem, último ponto, tá? É que por meio do intercâmbio cultural com outros povos, por exemplo, os chineses, né? Os árabes absorveram conhecimentos que esses chineses tinham desenvolvido, a antiga civilização chinesa, e esses conhecimentos chegaram até o Ocidente por meio deles. Por exemplo, o uso da bússola, a invenção, a fabricação do papel e da pólvora. Então, são conhecimentos criados pela civilização chinesa, mas que só chegaram até nós graças à civilização árabe. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.